realidade é assim, ó, esse tema, Senhor, que queres que eu faça, foi um questionamento que me tocou profundamente numa reunião que nós estávamos fazendo lá no meu centro, Francisco de Assis. Era um sábado de manhã e nós estávamos numa reunião de diretoria e nós somos um centro grande, nós temos 9 departamentos, como diretor, vice-diretor, secretário, 300 alunos, 100 e tantos de TIG. Então a gente sabe que uma reunião de diretoria não é uma coisa para meia hora. Um sábado de manhã com sol lá fora. E a gente, sábado de manhã eu quero não fazer nada, né? Eu quero ir na feira comer pastel, eu quero passear com os netos, eu quero andar de bicicleta, né? E aí cheguei lá para a reunião do Cefa e o texto que a gente fazia a leitura inicial. Senhor, que queres que eu faça? Meu Deus do céu. Eu comecei o texto ali, comecei a ler aquilo. Senhor, que queres que eu faça? E a gente leu o texto para preparar e eu falei para a Ângela, nossa coordenadora de palestras, eu disse para ela, Ângela, deixa esse tema para uma palestra minha. Eu preciso estudar isso. Eu preciso estudar, preciso me preparar, porque Senhor, que queres que eu faça? Porque normalmente nós queremos fazer alguma coisa, né? Nós decidimos o que queremos fazer, né? Você falou agora, ela quer ficar na palestra, mas o Senhor quer que ela vá para a Câmara de Paz. Entendeu? O trabalho é lá. Não é o que eu quero, é o que eu preciso fazer. O que eu tenho que fazer. Porque querer fazer, a gente sabe que a gente quer outra coisa. E essa história começou por Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era um rabino, um doutor da lei lá em Jerusalém. Depois um pouquinho de Jesus. E ele era um homem de grande conhecimento, discípulo de um grande rabino chamado Gamaliel. Só que Gamaliel, além de ser um doutor da lei, um juiz, ele tinha um coração puro. Então ele aplicava a justiça, mas com outro critério. E Saulo não, Saulo era imperativo, lei é lei, tá. E Gamaliel não conseguiu tocar o coração de Saulo. Ele conseguiu transmitir os conhecimentos técnicos da lei mosaica, mas não conseguiu tocar o coração de Saulo. E Saulo naquela época era um perigoso instrumento contra o cristianismo, porque ele pegava na letra e ele era um perseguidor dos cristãos. Ele agredia, humilhava aqueles que não tinham os mesmos conhecimentos e os mesmos nortes do pensamento judeu da época. E a gente vai ler um texto interessantíssimo, um livro interessantíssimo, que eu vou propor para vocês que quem não leu, leia. Esse livro chama-se Paulo e Estevão. Neste livro nós vamos ver Saulo atuando no começo, né? Saulo, antes da conversão dele, ele atuando na perseguição dos judeus, ele levando Estevão a ser morto a pedradas. Estevão, que era cunhado dele, ele não sabia, mas era o cunhado dele, irmão da Abigail. Mas esse livro é um livro muito lindo, que você vai ver a história de Paulo, desde ele, Saulo, a conversão dele, ao trabalho dele como um grande apóstolo de Jesus. Então quem não leu esse livro, leia. É maravilhoso porque assim ele traz a história, mas a visão espiritual de todo esse trabalho de conversão. Então, a gente conhece como Paulo de Tarso, o convertido da estrada de Damasco. Por que o convertido da estrada de Damasco? Ele estava indo, ele não era bonzinho, ele estava passeando, ele estava indo pegar o Ananias. Ananias era um cristão e trabalhava em Damasco, e ele queria
pegar o Ananias. Então ele saiu de Jerusalém e ele ia para Damasco. Na estrada de Damasco aconteceu, ele tinha uma comitiva, tinha soldados junto com ele, porque ele era uma pessoa importante. E ele de repente vê uma luz brilhante que derruba eles dos cavalos, e ele já com um despertar da sua mediunidade, ele vê a figura de Jesus. Os outros soldados não veem, só caem no cavalo, mas ele vê a figura de Jesus. E ele pergunta a Jesus, porque ele vê Jesus, e a presença dele toca ele profundamente, e ele pergunta para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Neste momento, ele, tocado por Jesus, pelaquela presença de Jesus, identifica o amor do Cristo, porque ele sente o amor do Cristo nele, sente o chamado. E aí toda a história que a gente sabe, que ele ficou cego, que ele foi levado a Damasco, que Ananias que cuidou dele. E quando Jesus diz para Ananias, para ele cuidar do Paulo, na época, do Saulo, né? Porque ele não era Paulo ainda, do Saulo, Ananias diz para Jesus: mas o cara queria me pegar, eu vou lá, esse cara queria me pegar, você quer que eu vá lá atender ele? Esse cara vai me pegar. Mas, Senhor, o que queres que eu faça? Foi. Ananias vai lá, e a gente tem que ler a história, porque é bacana de ler a história, né? Vai lá e atende, e ele depois volta a enxergar, e aí, humildemente, ele busca a sua transformação. Ele sente o chamado e busca a sua transformação. Então ele vai para o deserto. Ele fica 4 anos no deserto, encontra um casal que está no deserto, que trabalha com tecido, com fiar, vai aprender a fiar. Ele era um doutor da lei, ele era um juiz, ele foi humildemente trabalhar no tear para olhar para dentro dele, para fazer a transformação dele através da interiorização dele, da meditação, para ele fazer essa renovação dele. E ele sai do deserto como Paulo, renovado, transformado no amor do Cristo. E ele faz a caminhada que todos nós conhecemos. Paulo de Tarso. Ele era Saulo, quando encontra Jesus, ele se transforma, não como uma varinha de condão. Ele fica 4 anos em meditação, trabalhando no teatro, isolado de todo mundo, repensando as suas ações, repensando os ensinamentos de Jesus, e sai como Paulo de Tarso. Aceita o convite. Ele aceita o convite, a ponto de dizer em algumas ocasiões que não era mais ele que vivia. Não sou eu mais que vive, e sim ele que vive em mim. Tu imagina quando a gente conseguir falar isso? Ah, como é difícil, mas um dia a gente vai conseguir, né? Um dia a gente vai conseguir isso. Dizer que Deus e os ensinamentos do Cristo estão dentro de nós. E nós nos transformamos, e não somos mais nós que vivemos, e sim o amor do Cristo que vive em nós. Vamos continuar com a nossa identidade? Sim, vamos continuar com a nossa identidade, mas o amor do Cristo vai viver dentro de nós. Dizia também que era necessário que ele diminuísse para que Jesus crescesse, com o amor do Cristo. Que a gente diminuísse. O que é isso? Eu preciso diminuir o meu ego. Eu preciso conter o meu ego para que o meu self apareça, que o meu Deus apareça. Eu preciso conter, eu preciso diminuir isto, diminuir o meu ego, para que Jesus possa aparecer, que o amor do Cristo possa aparecer. Paulo, certa vez, preso e submetido a 37 chibatadas, era o castigo dele. Na primeira chibatada, ele entra em êxtase e dorme.
E o carrasco continua. Ele não sente absolutamente nada. Porque ele não estava sozinho. E aquele corpo físico era só um instrumento de trabalho. O ser espiritual que ele era, que tem um sentimento, não tinha sentimento nenhum. Então, nada mais o atingia. Nada mais o atingia. Nós ainda somos atingidos por muita... Essa chuva nos atrapalhou hoje, não nos atingiu. Mas estamos aqui. Então, quantos impropérios foram ditos da chuva que estava não sei aonde, que não sei aonde. A vida continua, não continua? Então aqui, sobrevivemos, né? 2 horas de trânsito, 2 horas de trânsito ali, que deveria levar 15 minutos, 2 horas no trânsito. Aqui. Então nada nos atinge mais, entendeu? Quando a gente tem essa certeza, quando você tem essa certeza, as coisas vão continuar acontecendo. Claro que vão continuar, mas não me desequilibram, não me tiram do caminho reto. As dificuldades vão acontecer, claro que sim, está escrito lá no Evangelho, bem-aventurados os aflitos, não é? Então nós estamos neste caminho. Então agressões externas não nos atingem mais, não nos atingem mais. Eu costumo fazer uma correlação com o computador, então assim, nós precisamos criar os nossos firewall, entendeu? Nós precisamos criar o nosso... Tem um texto do Vinhas de Luz que ele fala do capacete. Nós criamos um capacete para não recebermos essa agressão. E aí isso é Emmanuel falando do firewall, né? Do computador. Quer dizer, as barreiras para que os hackers não nos atinjam. Então nós precisamos, quando nós tivermos com essa paz interior, com esse Cristo edificado dentro de nós, como Paulo conseguiu fazer, nada nos atinge mais. Ele preso em Cesareia uma vez, todo mundo dizia, mas ele dizia que não estava preso. Mas como tu está preso aqui? Não estou preso. Eu posso estar restrito ao meu caminhar, mas eu sou o preso do Senhor. Olha só. Eu sou o preso do Senhor. Quer dizer, quem me prende é o Cristo. Quem me prende é o Cristo, porque eu estou ligado a Ele. Paredes não me prendem. Algemas não me prendem. Cordas não me prendem. Nada me prende mais, porque eu já sou o preso do Senhor. Então essa transformação que Ele fez, mas Ele não nasceu esse gigante que a gente conhece. Você veja a nossa evolução, como é que é. Então assim, pensando como seres espirituais que somos, com certeza não era a primeira vida de Saulo, né? Como encarnado. Sei lá quem ele era lá atrás, se era de outro mundo, desse mundo, não sei. Não interessa. Aliás, para outro mundo, todos nós somos, né? Nós somos extraterrestres. Vocês não sabiam? Claro, na Terra nós somos seres espirituais. Nós estamos nessa situação. Então sei lá de onde que vinha esse espírito Saulo. Mas ele não nasceu esse gigante que a gente conhece. Porque quando ele nasce, ele talvez tivesse um grande desenvolvimento intelectual. Tanto que ele chegou a ser, né, rabino, juiz, tal, porque o intelectual dele era ótimo. Mas o moral ainda estava um pouquinho aquém. E ele precisou fazer essa transformação moral dele para que ele se transformasse nesse gigante que nós conhecemos, intelectual e moral. Que é o nosso caminho. Que é o nosso caminho. Entendeu? Que cada um de nós tem essa sua história intelecto moral, entendeu? Que vai carregando ao longo das suas encarnações. Por isso que a gente não pode parar nunca. Não dá para parar. Não dá para ficar estagnado num patamar e achar que está bom. Não tá. Nem que seja um pequeno degrau, a gente tem que estar se esforçando para evoluir. Você não está a passeio aqui. E aí vem o questionamento para cada um de nós. Senhor, que queres que eu faça? O que será que Ele quer?
Onde é que está a resposta? Onde é que vocês acham que está a resposta? Senhor, o que queres que eu faça? Eu tenho um livro aqui, se vocês quiserem. Um livro... Evangelho. Se tu tem dúvida o que tu precisa fazer, está aqui. Evangelho. Só lendo um teminho aqui, ó. Bem-aventurados os misericordiosos. O que mais? Amar o próximo como a si mesmo. É só isso que a gente precisa fazer. Amar os vossos inimigos. Só isso também. Que a mão esquerda não saiba o que fez a direita. Honrai teu pai e tua mãe. Fora da caridade não há salvação. Sede perfeitos. Essa está fácil. Né? Então, se tu tens dúvida, olha aqui, gente. Estudar, ler, aprender, se instruir para atuar, para praticar, para se transformar e para transformar o teu entorno. Tu é responsável por aqueles que estão na tua volta. Porque nós crescemos juntos. Cada um com o seu livre-arbítrio, com a sua vontade de crescer, com as suas dificuldades. Mas nós não podemos nos omitir quando a gente já abriu um olhinho. E aqui a gente já abriu um olhinho, não estamos prontos ainda, mas a gente já abriu um olhinho. Então, vir à casa espírita, receber o passe, escutar a palestra é o começo, é um degrauzinho. Se envolver nos grupos de estudo, sempre. Escutar uma palestra edificante no YouTube, onde for, ler os livros, estudar, sim. Porque como é que eu vou me transformar? Saulo foi para o deserto, ficou 4 anos olhando para dentro dele. Saiu um cara bacana. Nós não paramos 5 minutos. Não é? Nós não paramos 5 minutos. Então está no Evangelho. Senhor, o que queres que eu faça? E se a gente tem um texto na agenda cristã, se você tem dúvidas, texto, se não me engano, é o número 18 da agenda cristã. É um livrinho desse tamanho assim, que é muito legal de ter também. Ele diz assim, comecinho, ele diz assim: se você já conhece a doutrina cristã há 2 semanas, tu já sabe a contento o que tu precisa fazer. Alguém não conhece há 2 semanas aqui? Há 2 semanas ele fala, porque o primeiro entendimento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem não conhece isso? Todos nós conhecemos isso aí. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Agora, como fazer? Quais são as situações? A gente precisa estudar um pouco, aprender um pouco. Então, para a gente fazer isso, ele fala há 2 semanas. Nós estamos há muito tempo já. Mas nós normalmente invertemos a questão. O que eu quero fazer? O que eu quero fazer? Não é o que o Senhor quer que eu faça, o que eu quero fazer. Por que ainda eu estou colocando o eu? Porque eu não consegui ainda controlar o meu ego, o meu eu. Para que o meu self, a minha parte divina, apareça. Então eu quero escolher a tarefa. A tarefa se apresenta, mas eu quero outra coisa. Aquilo eu acho que não é muito para mim, ou é pouco para mim. Às vezes eu acho que é muito mesmo. Saio fora porque não é da minha praia isso. Às vezes eu acho que é pouco para mim. Não é? Pegar o pano e secar ali a chuva. Podia dizer, não, isso aí não é para mim, tio. Cara, como não é para mim, meu? O serviço está aí. Bora. Né? André Luiz, lembra do André Luiz? Que queria ser médico quando ele chegou do outro lado? Pegou uma vassoura.
Sobrou a vassoura para ele, né? Porque ele viu que lá ele não era o cara. Humildade, pegou a vassoura, foi atender, se perdeu naquilo que ele queria fazer. Então é, Senhor, o que queres que eu faça? A gente normalmente quer algo mais importante, a gente quer uma coisa que apareça, que eu quero ser o cara, entendeu? Não é. Nós precisamos satisfazer o nosso ego, né? O mais importante para aceitar a tarefa é o objetivo de servir, mas que a gente tem essa dificuldade de servir. A gente quer ser servido. Mas não é melhor servir? Hã? O que você preferia? Estar no leito de hospital ou estar atendendo alguém? Atendendo. Quando você está no leito do hospital, alguém está te atendendo, está te servindo. Eu prefiro estar atendendo o doente do que estar doente. Não é? Então servir é muito melhor do que ser servido. Claro que a gente tem que ter a humildade também de permitir que alguém nos sirva. Senão o nosso ego está muito inflamado. É ou não é? O nosso ego está muito inflamado às vezes. Não gosto que me façam as coisas. Ah, deixa que te sirva. Né? Não é às vezes em casa isso? Às vezes é mesmo. Às vezes a gente não permite que o outro nos faça uma gentileza, nos sirva, nos agrade. Deixa que o outro exercite também a sua humildade e o seu trabalho de servir. Porque também, de outro jeito, você querendo só você fazer, também é o teu orgulho, também é o teu ego trabalhando. E dificilmente a gente enxerga isso. Né? A gente acha que os nossos vícios são virtudes. De tão atrapalhado que a gente ainda é. A gente acha que os vícios são virtudes. Então nós precisamos olhar para dentro de nós, como Saulo fez. Olhou para dentro dele para identificar as suas dificuldades, as suas virtudes, que ele achava que ele era um doutor da lei, que ele aplicava a ferro e fogo àquela lei, que ele achava que ele era bom. Ele achava que era virtuoso. Ele precisou olhar para dentro dele, para tirar as máscaras, para aprender de novo o que era verdadeiramente o amor, o servir. Mas ele vai se agigantando então ao longo da tarefa. Né? Humildade, transformação. Tal. Nós precisamos isso, fazer a nossa conversão. Nós precisamos fazer a nossa conversão. Então, precisamos identificar o que nos move, o que nos trouxe aqui. O que cada um veio buscar aqui nessa casa? Uma questão pessoal, uma cura física, um problema de saúde espiritual, mental, dor. Vou tomar um passe porque eu estou com um problema, estava com dor nas costas, hoje eu tomo um passe, fiquei com uma dor de cabeça, eu recebi o passe. A gente vai receber também do plano espiritual, porque tudo é energia. Mas a gente tem que vir aqui buscar entendimento, transformação, melhora. Ontem eu estava falando ontem na terça-feira, falando sobre terapia espírita, que é o passe, água fluidificada, palestra, o evangelho do ar, a irradiação. São as terapias que a gente usa para auxiliar na cura. Mas o que é a cura? A cura é espiritual. Jonas nos diz assim sobre isto. Jonas de Angelis fala que enquanto existirem doentes, existirão doenças. Ela inverte o paradigma que nós achamos que vem primeiro. A doença me pegou e eu fiquei doente. Tu que é doente. E a doença veio depois. Porque você fragilizado fisicamente pelo teu espírito adoecido, fica doente. Então, enquanto existirem doentes, existirão doenças. Então, nós temos que curar o ser espiritual, que não é desta vida. Né?
Não é desta oportunidade ainda, porque com a carga que nós trazemos das nossas vidas pretéritas, não basta uma vida de 80 anos para se ficar um anjinho perfeito, né, Elias? Não dá. É pouco tempo. Por melhor que tenha feito. É pouco tempo. Porque a perfeição relativa está longe ainda. Está longe ainda, né? Vocês imaginam que Jesus já era Jesus há 4,5 bilhões de anos. Porque ele foi responsável pela formação da Terra. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Jesus já era um Espírito com capacidade de trabalhar na formação da Terra para que hoje espíritos estivessem encarnados aqui há 4,5 bilhões de anos. Então nós estamos um pouquinho atrasados, né? Na nossa evolução, né? Longe desta perfeição, muito longe. Então uma vida só não é por... E a cura é a cura do Espírito. Então nós estamos nos tratando, identificando assim a nossa situação, por exemplo, neste planeta, como uma escola, como um hospital. Nós estamos internados. Nós estamos internados numa escola, num hospital. Estamos nos ajudando. Então identificar qual é o sentimento que nos move em nossas ações para a gente fazer esta reforma íntima e aceitarmos o convite de Jesus. O que queres que eu faça? Imagina o nosso dia a dia. Estou botando um desafio aqui para a Suzy. Se ela saiu lá da Silva Jardim para chegar aqui às 7 da noite, ela dirigiu como Jesus dirigiria? Né, Jesus? Sabe que hoje eu desisti? Olha o desafio, olha o tamanho do desafio, entendeu? Se a gente sair de casa todos os dias, entendeu? E dizer que a gente vai ter ações imaginando como se fosse Jesus. Vou entrar no meu WhatsApp e digitar como Jesus digitaria. Claro, eu não ia ficar o dia inteiro no meu WhatsApp fazendo bobagem. Mas assim, uma resposta. Que tipo de resposta tu dá? Se eu vou trabalhar, se eu vou para o meu consultório, como é que eu vou atender as pessoas? Como Jesus faria? Olha só. Quanto é difícil isso. Mas é um exercício de todo dia. É um exercício que nós precisamos fazer todo dia. Como é que eu vou fazer uma comida? Você imagina Jesus na cozinha? Cortando cebola? Jesus cortando cebola, um tomatinho, fazer um refogado e tal. Imagina a comida. Quanto amor ali. Será que a gente faz assim? Ou a gente faz reclamando? Porque a gente está gerando uma energia em volta disso. E aquilo está contaminando tudo. Está contaminando tudo. Se a gente gera amor e gera afeto, aquilo está se espalhando. Está se espalhando. Está se espalhando em todas as nossas atividades. Na direção do carro, no atendimento às crianças, no atendimento ao consultório. A professora, o marceneiro, o carpinteiro, quem for, o jardineiro. Como é que Jesus cortaria a grama? Tu já imaginou? Nas tuas atividades, como é que Jesus faria aquilo que tu faz todo dia? Pensa. Leva para casa isso. Senhor, o que queres que eu faça? Ele quer que você faça como Ele faria. Agora, Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. E todas as implicações da nossa vida diária. Porque não adianta você vir aqui e dizer, não, aqui eu sou bacaninha. Saiu ali fora, já mudou. Não pode, eu tenho que levar. Aqui eu venho, carrego minhas baterias, mas eu tenho que continuar carregando. Com as minhas ações, com a minha sintonia mental, eu continuo me preparando para isso, continuo carregando as minhas baterias. Porque André Luiz, nos livros dele, fala do plano espiritual, que os espíritos estão aqui acompanhando a gente aqui, e a gente sai da câmara de passe cheio de energia e luz.
Primeira quadra ainda leva um pouquinho, na segunda quadra a energia vai evoluindo, porque a gente começa a falar bobagem, começa a tirar a sintonia, está escuro ali na esquina já. E os espíritos enxergam isso. Somos nós que vibramos numa outra sintonia e aí mudamos. Então nós precisamos fazer o que está escrito no Evangelho. Aceitar as tarefas que são colocadas para nós. Claro que às vezes a gente não pode ser tão exigente, porque às vezes o pouco que você dá é tudo que tu consegue. É, não é? Às vezes a gente quer que as pessoas entreguem mais do que podem. Também eu tenho que entender isso. Quem está cobrando, entendeu? Quanta dificuldade para a gente ter trabalhadores na casa espírita. Quantas pessoas vêm à casa espírita? Quantos ficam na casa espírita? Quantos realmente trabalham com amor na casa espírita, sem troca? Estão aqui porque gostam de estar aqui. Estão aqui porque gostam de servir. Porque têm prazer em atender aqueles que vêm buscar algum entendimento, a câmara do passe, o água frutificada, as crianças, uma biblioteca. Tem prazer de fazer isso. Quantos? Quantos escutam realmente o chamado? Então eu fiquei naquela manhã até 1h da tarde na reunião do Cefa. E aquele sol lá fora, e eu fiquei lá trabalhando, organizando a casa no começo do ano, fazendo todo um trabalho de quais seriam as ações do ano, como é que a gente tinha que nos organizar. Então assim, eu não queria estar lá. Eu queria estar em outro lugar, mas era o que eu tinha que fazer, era o que eu precisava fazer. Então vai fazer com afeto aquilo, não vai ficar reclamando. Porque daí tu perde a oportunidade. É uma oportunidade perdida. Você vai fazer reclamando. Perdeu tudo. Jogou fora. Tu entendeu isso? Aquele livro, Voltei, do irmão Jacó. Ele é um trabalhador espírita dos mais dedicados. Durante longos anos, quando ele vai para o plano espiritual, ele não enxerga nada de luz dentro dele. Porque ele era dedicado mecanicamente. Ele era dedicado no trabalho, no esforço e tal, mas não vinha de dentro. Não era de cor, do coração o trabalho. Quando ele entendeu isso, começou a acender uma luzinha. Quando ele acendeu, entendeu? E nessa situação, depois do desencarne dele, eles são reunidos os espíritos que tinham desencarnado naquela mesma época para que o mentor levasse para o plano espiritual. E ele não via luz em ninguém. Todos eles estavam aguardando. Estavam aguardando uma professorinha do interior que tinha falecido, que estava chegando. Isso é no ponto de vista espiritual. E de repente chega a professorinha com um brilho dentro dela. Ela foi só uma professora do interior, mas fazia aquilo com amor, com dedicação. Fazia aquilo com Jesus no coração. Então não é o tamanho da tarefa, não é onde você quer estar, é a tarefa que você faz. Tu faz com amor a tarefa? Ok. Tu imagina esse país do tamanho nosso, se a gente vibrar positivamente para esses novos governantes que nós temos, a psicosfera que a gente pode mudar, independente se tu gosta do cara ou não. É o cara que está lá agora. Eu quero que dê certo. Porque o certo é para todos nós. Eu quero que dê certo. Então eu tenho que vibrar para que esse cara funcione direito, sim. Todos eles, sim, claro. Os dirigentes da casa, sim. O meu patrão, sim. A minha sogra, te ajudei agora, hein? Sim. Claro. Entendeu?
Nós temos que vibrar para que a gente crie essa harmonia, que a gente viva o Evangelho. Nós precisamos viver o Evangelho. Não é o que eu quero fazer, é o que eu preciso fazer. Aproveite as oportunidades que estão na tua frente. Eu gosto de reunir pessoas na minha casa. Tenho uma família grande e eu gosto de chamar, tudo é motivo para eu dizer para a turma, vem tomar um café, vem churrasco, vou fazer uma paella, vou fazer um troço. E toda vez que eu digo assim, vou fazer um troço, minha mulher já pula no meu pescoço. Não, porque não sei o que, porque dá trabalho, porque não sei o que. Ela vai fazer. Ela vai fazer. Mas a primeira coisa é reclamar. E eu digo para ela, mas tu perde a oportunidade. Porque ela vai fazer. E faz com amor, faz com carinho, mas muda a cabeça. Depois ela faz, porque daí eu vou conversando, vou explicando, vou amanhando o troço e tal. Porque eu faço junto, eu não largo para ela, digo, faça tudo. Eu faço junto, entendeu? E ela vai fazer, eu digo, mas não perca a oportunidade. Tu perde a oportunidade de servir, de agradar, de acolher, entendeu? Depois todo mundo acha que ela acolhe sempre, mas quem escuta as reclamações sou eu. Mas tudo bem, já faz parte do ritual, entendeu? Faz parte do ritual. Mas quando você reclama, tu perdeu a chance, gente. Vai fazer com amor aquilo que precisa ser feito, não é? É isso? Ou daí diz assim, vó, pode ficar com os netos em casa, eu queria não sei aonde. Vai ficar com os netos e diz, manda, entendeu? Acolhe com afeto isso, essa tarefa. Eu queria fazer não sei o que, eu tenho que cuidar das crianças. Vai cuidar das crianças, tipo, amor, ponto. É o que precisa fazer. Não, o que eu quero fazer, entendeu? Então vamos procurar buscar esse entendimento. Usando como exemplo Saulo, que se transforma em Paulo ao longo da oportunidade dele. É nós também. Nós chegamos com uma bagagem. Quando chegamos no berço, chegamos com uma bagagem nossa. Mas a gente tem que sair melhor. A gente tem que sair melhor. Aceitando essas tarefas que são colocadas para nós. Não esperando que o outro faça. Sou eu que tenho que fazer. E se você já conhece há 2 semanas a doutrina do Cristo, tu já sabe o que tem que fazer. Emmanuel nos diz isso. Então já sabemos. Quer dizer, eu não sabia, já sabe sim. Eu gosto de puxar a orelha, sabe? Eu gosto de puxar, porque assim, eu vim aqui para agradar ninguém, entendeu? Vim aqui para dizer qual é o caminho, para tentar mostrar o meu entendimento. Isso é o que eu entendo. Por isso que a gente precisa trocar o expositor, né? Porque a minha bagagem é esta. A bagagem da Suzy é da Suzy, não é minha, é dela. Entendeu? Então, às vezes, o mesmo tema que eu falo de um jeito, a Suzy falaria de outro. Então, a gente tem que trocar o expositor, porque às vezes, nosso objetivo, por exemplo, a nossa missão da minha casa espírita é despertar consciências. Porque você é um ser espiritual. E às vezes você está meio obnubilado, não entendeu ainda. Eu tenho que despertar a tua consciência para que você tome a tua vida. Porque às vezes você está deixando passar. Está deixando passar. E os espíritos informam que nós nos tornamos depois que saímos daqui. Eles dizem que nós nos tornamos espíritos errantes, aguardando uma nova oportunidade. Então, quando a gente desencarna, a gente vai para o plano e fica suplicando uma nova oportunidade de estar aqui. E por que nós jogamos fora essa que nós estamos aqui? Nós já estamos aqui. Vamos fazer a nossa parte. Vamos cada um de nós fazer. Pode não ser o suficiente, não vai ser. Sinto muito dizer para vocês, não vai ser o suficiente. Mas a gente precisa fazer esse caminho. Com dor no ombro ou não? Vamos fazer o nosso caminho. Ok, espero que eu tenha
despertada alguma consciência, botar uma pulga atrás da orelha, que tu vai buscar entendimento, vai ler Paulo e Estevão, é um livro lindo de ler, entendeu? Vai estudar o Evangelho para você saber nas tuas dificuldades. Está com dificuldade com a mãe e com o pai? Leia o Evangelho, está lá, honrar pai e mãe. Está com dificuldade com o filho? Está lá também. Está em sofrimento físico? Vai lá, bem-aventurados os aflitos. Está com alguma dificuldade? Leia o Evangelho. No Evangelho está a transformação moral. Foi aí que Saulo foi buscar o entendimento dele. Jesus. Jesus. A transformação moral a gente faz com Jesus. Obrigado, Suzy. É sempre uma oportunidade boa estar aqui com vocês. Não sei como é que é de tempo, fica aberto algum questionamento, alguma coisa que alguém queira falar. Ele gosta de interagir. Eu gosto. Falar sozinho não é comigo. Pode falar. Eu tive o contato com o Espiritismo quando eu tinha mais ou menos uns 5, 6 anos, porque eu entrei num colégio interno com 4 anos e saí com 9, de freiras. E eu tinha essa visão de ver o que os outros não viam, e eu achava que todo mundo via. E daí eles exorcizavam. Daí a minha mãe, apesar de ser uma pessoa que não sabia ler, mas ela tinha esse conhecimento e tinha um desenvolvimento, apesar de não saber ler, bem acima do que a gente tem, imagina. Que eu calculo até que ela está num plano bem lá, que ela tinha umas coisas assim muito superiores. E aí, mas eu estava no colégio interno. Daí eu tive esse conhecimento que minha mãe me levou na Federação Espírita, e tinha aulinha para criança, entender e tudo mais. E durante a minha vida eu sei o que eu tenho, eu sei o que eu vejo, eu sei o que é, o que não é. Mas eu não deixo a Igreja Católica. Não sou fervorosa, eu não vou em missa porque eu acho muito demorado, cansativo e tal. E também... Nossa, 1 hora aqui. Então, não, pois é. Mas também não comungo porque eu acho que aquilo é uma coisa tão importante, tão superior. Então eu sei que eu não estou preparada para isso, o que representa Jesus, naquilo ali que muitos católicos nem imaginam que seja. Está ali uma representação física, mas a coisa é muito mais assim. E aí, essa tua palestra de falar de Saulo, e quando ele foi lá para prender a outra pessoa lá, a gente também tem essas palestras, ele lê a palavra de Deus, né? E aí tem alguns padres que dão esse caminho, como você está dando, mas tem muitos que não dão. Eles leem aquilo ali e tal, e às vezes é uma pessoa da comunidade, uma ministra e tal, que lê. Então, quer dizer, a gente nota que todas as religiões, não importa qual, elas têm um objetivo, que é o Evangelho. Todas as igrejas que te melhoram têm o seu valor, não tenha dúvida. Só que as pessoas que a gente está indo lá é uma coisa meio representativa, como, né? Não adianta você ir lá cumprir um ritual, se tu não leva. É meio o que eu falei aqui, não adianta você vir aqui e receber o passe se ali na esquina tu já mudou tua forma de pensar. Então, é pouca ação, entendeu? Eu tenho que sair daqui com o propósito de melhorar, entendeu? E de praticar, amar a Deus e amar o próximo com otimismo, da melhor forma que tu conseguir. E em todas as tuas ações, não é hoje é dia. Não é hoje é dia, é todo dia é dia. Todas as ações são ações. Sair daqui, pegar o carro, se você não tem um espírito de amor ao próximo para dirigir, você vai bater na primeira esquina, cara. Tu vai achar que tu é dono da rua, tu vai xingar o cara ali, tá? Eu cheguei em casa agora preparar um lanche e tal, viu? Com Jesus? Até é muito legal, né? Porque daí eu só queria fechar o que eu falei, e de importante da tua palestra, é a palavra, o Evangelho sendo transmitido. Eu acho que isso é muito, muito Eu também importante. gosto do Evangelho, também gosto.
Se eu tivesse que estudar uma coisa só, eu vou estudar Jesus, só o Evangelho. Mas como o Espiritismo tem um tripé, o Espiritismo é ciência, filosofia e religião, Sim. eu preciso das outras bases para me dar segurança, para eu entender o porquê que o Evangelho é necessário para fazer a minha transformação moral como ser espiritual que eu sou. Eu não vou ser feliz, eu não vou ter satisfação plena física e emocional se eu não viver o Evangelho, se eu não me tornar um espírito melhor. Das dificuldades que eu tenho hoje, das vicissitudes que eu vou passar, é para a minha transformação. E consequência do meu ser, que eu sou um ser milenar. E a hora que eu entendo que eu sou um ser milenar, que o meu processo é evolutivo e que eu tenho uma eternidade para viver, eu começo a minha transformação. As coisas já não me afligem do jeito que me afligiriam se eu soubesse que assim, ali acaba e ali acaba, ponto. E se eu não aproveitar de ter o carrão que eu quero, a casa que eu quero, a roupa que eu quero, tal, agora, nos próximos anos, eu não vou ter nunca. Então eu saio que nem um louco por aí fazendo as maiores barbaridades, porque eu acho que tenho que ter essas coisas. Eu não tenho que ter nada, eu tenho que ser. Eu tenho que ser. Claro que eu tenho que me vestir, eu vivo em comunidade, né? Eu tenho que ter uma casa, claro, que não entre água de preferência, né? Eu tenho que me transportar, eu tenho que comer, eu tenho que trabalhar, é lógico. Lógico que nós temos que fazer isso, mas guardados os seus níveis, né? Então é muito legal isso. Agora, feliz de você que tinha uma mãe assim, né? Porque podia estar no hospital psiquiátrico hoje, né? Não é? Pessoas com mediunidade, meu. Principalmente 70 anos atrás, né? Há 70 anos atrás, acabam no hospital psiquiátrico, né? A minha mãe, como tinha essas coisas, as pessoas procuravam, ela tinha que se, não sei o que, se fechar nela, não poder praticar o que ela sabia fazer, que era natural para ela, porque era perseguida, era presa, chamavam a polícia. Agora eu vou te dizer. Imagina uma reunião como a nossa, não podia ter. Era bruxa. Agora eu vou te dizer que até 15 anos atrás eu era católico praticante, ia à missa, entendeu? Até 15 anos atrás. E assim, não me dava as respostas que eu queria. Mas eles têm. Não me dava, mas não me dava essas respostas e olha que eles racionais, entendeu? Racionais, falta alguma coisa. E assim, eu quando comecei a estudar a doutrina espírita, eu ia à igreja ainda. Eu ia à igreja, eu ia comer. Mas à medida que eu fui entendendo, e eu vou lá para criticar o que o padre está falando, por favor, né? Eu vou lá criar uma psicosfera ruim pro cara, pô. O entendimento dele não bate com o que eu estou entendendo. Ele não está me trazendo nada. Não vou. Respeito. Tem direito de pensar diferente. Exatamente, respeito muito. Agora, talvez se nós tivéssemos esse Papa que está aí há mais tempo, com esse entendimento, talvez eu estivesse na igreja ainda. Entendeu? Porque esse cara traz entendimento racional do ser espiritual, do amor do Cristo, verdadeiro. É a ordem dele, né? Entendeu? Então se fosse esse cara aí, de repente a igreja não teria perdido tantos fiéis. Só que para acontecer a capilaridade desse entendimento dele, para chegar nas bases, quantos milênios vai levar isso? Se levou 2000 anos para chegar do jeito que está, para voltar a ter esse espírito cristão, capilaridade, para chegar até todas as igrejas, vai demorar muito, mas é o caminho. É o caminho. E todos vão convergir para o mesmo lugar. Todas as religiões. Tanto que Kardec diz que o Espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. É diferente. Não é a religião do futuro. Então achar que o Espiritismo vai ser a religião do futuro, não é. É o futuro das religiões. Quer dizer, todas as religiões vão caminhar para o entendimento que somos seres espirituais, eternos, filhos de Deus. E a imagem dele. E a imagem dele. Vamos dizer assim, mas nós não temos a imagem de Deus, né? Então é difícil a gente entender isso. Qual é a imagem de Deus? Isso é dogma da Igreja Católica. Mas Deus é perfeito. E qual é a imagem de Deus? Deus não tem imagem, porque ele não é matéria. Sim. Entendeu? Mas nós somos a essência, nós somos centelha divina, sim, nós somos centelha divina. Então todas as religiões vão caminhar neste sentido, entendeu? Da racionalidade e de que somos filhos de Deus eternos,
fadados a sermos seres perfeitos, porque nós temos Deus dentro de nós. Quando nós encontrarmos isso, nós vamos estar plenos. Então todas as religiões vão chegar lá? Sim, todas as religiões. Não vão ser espiritismo, mas elas vão convergir para o mesmo